Eu sei que nesse momento você tá aí, rolando o seu YouTube, e que você conhece um monte de gente na internet que fala sobre marketing digital, sobre vendas. E todas essas pessoas, milagrosamente, têm a solução ideal para você. Aquela solução que é melhor que todo o resto. Só que você só não teve resultado até hoje porque você não conhece a solução milagrosa dessa pessoa. E todo mundo que você clica diz a mesma ladainha, a mesma historinha, fala do mesmo problema que você tem e te oferece qual solução? Compre o meu produto, porque a minha forma de vender é a forma melhor, é a forma diferente do que todo mundo faz. Enquanto você não fizer da minha forma, você não vai conseguir dar certo no digital. Acertei. E é exatamente o que eu não vou fazer nesse vídeo. Eu não vou fazer isso com você. Eu não vou falar pra você vender high ticket, porque high ticket é a onda do momento. Eu não vou falar mal de afiliado pra você. Talvez isso eu até fale, porque merece, mas eu não vou empurrar pra você coisas que tá todo mundo dizendo na internet. Eu sei muito bem como você se sente, eu sei quanto você está paralisada nesse momento de ficar ouvindo todos esses discursos mais do mesmo. Só que esse é o único vídeo que você precisa assistir na sua vida inteira para entender com profundidade o que é o mercado digital e o que vale a pena e o que não vale. Bom, antes de eu te mostrar de fato um quadro comparativo do que é o que, eu quero te falar uma coisa que ninguém nunca vai te falar na internet. Não existe método milagroso que vai resolver toda a sua vida. Mesmo a pessoa que tem a mentoria que mais vende no mercado, né, e mesmo que ela converse um a um com você, mesmo essa pessoa, ela não seria a melhor solução se não respeitasse uma única coisa que ninguém fala a respeito, que é o que você deseja para o seu estilo de vida, para o seu estilo de carreira. E as pessoas não consideram isso. O que eu quero dizer com isso? Quando eu comecei no mercado digital, eu ainda não tinha filhos, eu não era casada, então eu era jovem, né? Tinha muita energia, então eu tinha um estilo de vida completamente diferente do estilo de vida que eu tenho hoje. Hoje eu tenho 2 crianças pequenininhas, elas fazem homeschooling, eu tenho uma casa para cuidar, eu tô casada, eu tô num momento de vida totalmente diferente do que eu tava antes. E se eu não olho para isso, eu não consigo escolher o modelo mais adequado para o meu trabalho, porque aquilo vai ficar incondizente quando me pedirem para fazer coisas que eu não estou disposta a fazer, ou que eu não tenho tempo para fazer, ou trocar, às vezes, tempo com os meus filhos que eu não quero trocar, porque isso acontece muito no digital. Então, antes de você escolher um modelo do que eu estou te falando aqui, pense sobre o reflexo e o impacto que isso vai ter na sua vida. Muito do que eu vim para o digital era para, de fato, ter mais tempo para estar com a minha família. O meu modelo de negócio mudou muito por causa disso, tá? Segunda coisa que também é a mesma coisa, só que de forma diferente. O que você faz bem? Qual é o seu rolê aqui no mercado digital? Tem pessoas que fazem muito bem a questão do relacionamento, então elas se dão muito bem com a equipe, elas fazem reuniões, elas gerem pessoas, elas têm um papo legal e elas conseguem fazer um bom networking. Tem pessoas que são dessa galera, do carisma. E tem pessoas, como eu, por exemplo, que já não dão conta de ficar em reunião o dia inteiro. Já não funcionam de bora lá, equipe, uhul, vamos gritar. Tem gente que não é assim, eu sou uma delas. Eu gosto de criar conteúdo, eu gosto de ficar fechada aqui no meu escritório. Eu gosto de pegar um monte de livro aqui no meu escritório e ficar escrevendo roteiro, sabe? É isso que eu gosto de fazer. Só que eu demorei a entender isso. E qual que é o grande problema? Quando você não sabe qual é o seu rolê na parada, assim, você escuta aquela pessoa que você comprou curso, você escuta aquele mentor e você vai fazendo coisas e no fim do dia você para e pensa assim, caramba, eu odeio tudo que eu tô fazendo. Não tem dinheiro no mundo que valha isso. E mesmo se você ganha todo o dinheiro do mundo, o que é raro quando você faz uma coisa que você odeia, aquilo não é sustentável, percebe? Então agora que nós tivemos o papo cheira meia, eu posso te mostrar todos os modelos e falar sobre os benefícios e malefícios dos perfis de cada pessoa em cada uma deles. Porque da mesma forma que a pessoa que gosta de gerir pessoas, que gosta de processo, né, tá ali, ela detesta geralmente aparecer, ela não tá disposta a isso. Tem perfil de pessoas e ela precisa estar no bastidor. Então, a cada modelo de vendas que você encontrar no digital,
comece a observar qual o modelo de perfil de pessoas que ele se dá melhor, que ele é mais adequado, que ele funciona melhor. E até o modelo de criação de conteúdo que ele funciona melhor, porque mesmo que você seja um bastidor de um especialista, você às vezes enfiar um modelo de vendas num especialista que ele não é bom, sei lá, fazendo live, aí o cara vai fazer lançamento, isso não vai ser legal, sabe? Vai ser muito difícil. Eu já participei de grandes grupos de masterminds, onde o pessoal trazia como dores nos hot seats, assim, nossa, eu tenho um especialista fenomenal, mas ele não consegue entrar na live do lançamento e a gente não sabe o que faz, a empresa tá toda parada por causa disso. Isso é muita falta de autoconhecimento prévio, sabe? Antes de olhar os modelos e decidir o que vai ser feito, que é exatamente o que eu tô te trazendo aqui, beleza? Então, o que eu juntei aqui pra você, tá? Nessa tabela tem toda a minha experiência nos últimos 6 anos de mercado digital, mais de 18 milhões faturados, e muito tempo testando várias coisas. E eu trouxe aqui as 2 maiores formas de vender e vou ser brutalmente honesta contigo, te falando o que vale a pena e o que não vale a pena, tá? Eu trouxe apenas lançamentos tradicionais e perpétuos, porque existem zilhões de outras formas, mas na essência, tudo que você for aprender na internet vai estar derivado de um dos dois, vai ser cria de um dos dois, sabe? Então, se você entendeu os 2 aqui que eu tô te mostrando, você entendeu tudo. Quais são os critérios que a gente vai levar em consideração? Faturamento, que não é dinheiro no bolso, tá? Margem de lucro, que aí sim é dinheiro no bolso. Capital inicial, quanto você precisa investir inicialmente para começar com aquilo. Tempo, porque tempo é dinheiro, né? E perfil, qual que é o perfil de pessoa, de personalidade que precisa ter para encarar qualquer um desses aqui, beleza? Então vamos começar com os lançamentos tradicionais e eu vou olhar o faturamento, margem de lucro, capital inicial, tempo e perfil. Bom, lançamentos tradicionais. Os lançamentos tradicionais em relação a faturamento, vou colocar aqui para vocês uma escala de 0 a 5, tá? Os lançamentos tradicionais, isso é óbvio, assim, você pegar todas as pesquisas recentes, né, de dados mesmos financeiros, as maiores plataformas, Hotmart, enfim, os lançamentos são que geram mais receita bruta no Brasil de venda na internet, é fato. A maioria das pessoas, né, grande maioria, assim, os top players, eles vêm de lançamentos. Então, um faturamento 5, né, não tem dúvida que aqui é o modelo mais lucrativo. Margem de lucro, vamos lá. Em relação à margem de lucro, isso aqui varia muito e ultimamente tem caído e tem mudado. Algumas estratégias têm conseguido driblar isso, mas se a gente está falando de lançamentos tradicionais, né, só essas estratégias que a gente tem percebido diferentes aí, a gente consegue colocar aqui uma margem de lucro de 2,5, 3, eu vou colocar 2, 3, tá? Capital, quanto você precisa para começar e fazer um lançamento do absoluto zero? Nada, isso é fato, você não precisa de nada. Se você é uma pessoa boa, a gente vai falar de perfil, né? De criar conteúdo, você não precisa investir nada de dinheiro, inclusive. Porém, esse geralmente não é o cenário da maioria das pessoas que estão começando e eu quero ser muito realista aqui nessa análise para você. Então, vamos colocar que o capital inicial para você fazer isso aqui seria 1 a 2, tá? Tempo. Lançamento demora muito, demora pra caramba, tá? É normal. Só que a parte boa do lançamento é que você meio que tem muito trabalho na primeira vez e depois você faz um ajuste fino. Você não precisa ficar mudando tudo o tempo inteiro, porque isso daria o mesmo retrabalho alto e isso é complicado. Então, colocando numa média assim, né? Se a gente for falar que a pessoa vai fazer muitas lives, vai estar muito tempo ali, eu colocaria tempo como de 0 a 5, né? Inferior eu colocaria 2, assim, como uma coisa que não é muito boa, tá? Perfil. Qual é o perfil da pessoa boa de lançamento? Qual que é o perfil dessa pessoa que vai abrir um curso, que vai vender alguma coisa, um serviço, uma mentoria, né, dentro do lançamento? Geralmente é um perfil comunicador bom. Isso não significa uma pessoa carismática, tá? Nem um pouco. Né? Assim, aquela pessoa que sai conversando com todo mundo, não necessariamente. Um bom comunicador é aquele que consegue dar aula bem. Esse é o resumo. Ele gosta de dar aula, ele gosta de ensinar, ele tem paciência de Jó para estar ali
com os alunos, ensinando, falando de novo, mostrando. Essa pessoa é a pessoa que se dá bem no lançamento, principalmente no lançamento de uma série de lives. Não necessariamente só 3, tá, gente? Então, dito isso, como não é geralmente o perfil da maioria das pessoas, a maioria das pessoas acha pesado por causa desse excesso de lives, né? E ao mesmo tempo gerir as pessoas por trás nesse formato tradicional, eu vou dar aí pro perfil o 2 também, embora pra mim eu daria mais, tá? Daria uma nota melhor. Perpétuo. O que é perpétuo, né? Você já deve saber o que é o lançamento. O lançamento é quando você faz toda uma expectativa igual a estreia de um filme e abre uma venda e depois fecha. Já o perpétuo, ele tá mais ligado a algo que tá o tempo inteiro aberto. E no primeiro momento isso parece muito legal, né? É uma coisa que vai estar o tempo inteiro, vai vender no automático, assim. Existe essa ilusão da venda no automático do perpétuo. E na verdade não é bem assim, tá? Vamos lá, quando a gente fala de faturamento, a gente tá trazendo o perpétuo aqui, ele é legal para quem domina, mas eu vejo que é muito específico, tá? Não é fácil dominar o perpétuo. E a grande maioria das pessoas que vai falar para você que domina, elas de fato não vão conseguir te ensinar isso da melhor forma possível se você é iniciante. Não porque elas não sejam boas, elas não façam bem para elas mesmas, mas porque a curva de aprendizado para um perpétuo, ela é mais complicada para o iniciante que para o lançamento. No sentido de que você precisa dominar muitas habilidades, principalmente a habilidade de copywriter, que é uma das habilidades que as pessoas mais demoram a dominar na internet, porque isso nada mais é do que uma estratégia digital. Copy é um estrategista. Então, se a gente pensar numa guerra, numa batalha, né? Quem é a pessoa mais valiosa, o que é o mais difícil de fazer? Ser o estrategista do que a gente vai fazer naquele campo de batalha para ganhar a guerra. Então, é uma habilidade complicada de se aprender, eu acredito, para iniciantes. Então, como o faturamento, assim, no perpétuo também, o faturamento, ele demora um pouco a performar. É raro um perpétuo acontecer de um dia para a noite, assim, você começou ontem, ele pode até vender uma demanda reprimida, mas até você acertar ele ali é pelo menos um mês. E nisso, dinheiro vai, dinheiro vem, às vezes perde muito dinheiro, assusta, tá? Então, em relação ao faturamento aqui, só por isso eu não colocaria nunca no 5. E, como eu disse, por todas as pesquisas, né, que a gente consegue ver do mercado digital, das plataformas, a gente sabe que a grande parte dos lucros vem de lançamentos, não vem de perpétuos. Então, vamos colocar aí 3 para o perpétuo no faturamento, tá? Margem de lucro. Em relação à margem de lucro, eu vou botar a mesma. Então, reparem, mesmo que o faturamento seja menor ou né, seja complicado, ele tem esse sobe e desce, ela não muda tanto se você tiver muita manha de fazer, se você for bom em fazer isso aqui. Porém, é aquilo que eu disse, são raríssimas as pessoas no Brasil que têm um faturamento maior no perpétuo do que em lançamento, assim, de contar nos dedos da mão. É bem pouco. Então, dito isso, a margem de lucro aqui também é menor, tá? Mas o ponto é, gente, se o seu perfil é mais um que o outro, isso não importa, porque se você gosta mais de fazer um que o outro, você vai ficar bom e a sua margem de lucro vai ser maior. Eu conheço muita gente assim, tá? Capital inicial. Olha, o capital inicial para o perpétuo, ele varia muito. Eu poderia colocar igual do lançamento, só que isso depende de muita coisa, tá? Quando a gente está falando de um ticket baixo, não tem muito capital inicial além do tráfego, lançamento também. Quando a gente está falando de um ticket muito alto, tem um capital humano, né, de pessoas que vão te ajudar a vender esse ticket alto, que é bem difícil você conseguir fazer tudo sozinho. Então, nesse sentido, eu vou continuar o capital inicial olhando o cenário da maioria do meu público aqui, que é iniciante, né, e o perfil de pessoas que curtem criar conteúdo. Então, o capital inicial aqui seria 2, para você vender algo ali sem muita equipe, sem muita coisa. Tempo. Bom, pra mim, que gosto de lançamento, que tem o perfil de professora, né, e tal, cara, isso aqui pra mim demora demais. Isso aqui pra mim me deixa maluca. Porque é muito teste, é muito mexer em coisinha, muda a página, muda outra coisa e tal. E pra mim, assim, eu demoro muito mais tempo no perpétuo do que no lançamento. Porque o lançamento, eu sei, assim, mesmo... A questão nem é demorar no sentido de tempo, tá? A questão é de realmente perfil. Eu posso passar muitas horas fazendo processos de conteúdos e lives para o lançamento e eu não quero passar horas
mexendo em métrica do Perpétuo. Eu acho isso uó. Eu já cheguei a ficar em reuniões todos os dias, por horas, olhando, esmiuçando isso aqui, estudando aula. Então, ele tem um perfil de uma pessoa mais técnica, tá? E aí, o que eu vou fazer em relação a isso? Em relação a tempo? Vai depender muito do seu perfil. Então, eu vou deixar o tempo como 3, porque eu sei de pessoas, a grande maioria das pessoas, tá? Se eu for falar no geral, acreditam que o lançamento demora mais, porque de fato o tempo que você está criando o conteúdo ali, planejando tudo, demora mais. Mas em relação a o quanto tempo passa mais rápido, entende? O lançamento costuma ser mais legal em relação ao Perpétuo, a não ser que você tenha esse perfil técnico que eu falei. Bom, e por último, perfil. O perfil do Perpétuo, ele é um perfil da pessoa que gosta menos de estar ali na frente dando aula. Isso é fato. É uma pessoa que ela prefere estar ali fazendo as coisas no tempo dela, ela não quer muitas vezes ter prazo ali, ferrenho com as coisas, com o lançamento a coisa tem que rodar, é muito dinâmico, né? Porque tem uma data para abrir. Já o Perpétuo, como ele não tem isso, eu observo que as pessoas que gostam desse modelo, elas têm um perfil muito assim, pragmático, sabe? E principalmente porque você precisa estar o tempo inteiro esmiuçando o que tá dando certo, tá dando errado, e aí, entendendo, né, tendo relatório disso que está acontecendo, você vai agir, você vai gravar mais criativo, você vai mudar uma página, você vai mudar uma oferta. Então, é muito analisar a resposta e ver o que você tem que fazer, sabe? É bem um perfil analítico mesmo. E aí, nesse sentido, né, eu não vou colocar nota aqui, eu vou colocar isso aqui, ó, um perfil analítico, que eu acho que é melhor para vocês, e um perfil comunicador, tá? Eu vou colocar criador. Eu não gosto de colocar comunicador, parece que é aquela pessoa que é expansiva e sai abraçando todo mundo na festa. Não é bem assim. A maioria dos criadores de conteúdos brasileiros não tem esse perfil, inclusive, mas são pessoas que são criativas, gostam de dar aula, gostam de criar as coisas, sabe? Não tem muito dessa analítica, desse analítico aqui. Então, vamos somar. Pensando nisso, né? Lançamentos a gente tem aí, ó, 8, 10, 12, né? Então, lançamentos igual a 12. Perpétuos, a gente tem aí 5, 7, 10. Ou seja, na minha visão, o lançamento ainda ganha. E sabe o que é o mais louco? Por mais que eu faça essa comparação, te dê a minha visão, né, desses anos de mercado, é o seu perfil de criador de conteúdo que vai dizer mais sobre você. E além do seu perfil, é a sua capacidade de pegar essas coisas que já existem e transformar em coisas novas de acordo com aquilo que é o estilo de vida que você quer levar, que é o estilo de trabalho que você quer levar, como eu disse lá no início, né? Por exemplo, quando eu comecei no digital, eu conheci os lançamentos tradicionais e aquilo não fez sentido para mim. E aí eu criei um tipo de lançamento novo, louca. Dei o nome de curso gratuito. Já ouviu falar? Pois é. Foi um sucesso. Não só eu estourei de vender, mas todo mundo na época copiou o tal do curso gratuito que eu fazia. E olha só, eu era uma Zé Ninguém, né? Vamos dizer assim. Então, mais importante do que você pegar o método de alguém é você pegar o que é interessante para você, o que você faz e faz bem feito, entender qual que é esse seu diferencial e trazer isso para o mundo, sabe? E é por isso que eu defendo muito que, independente de você vender alguma coisa no digital agora ou amanhã, é importante que você se trabalhe como criador de conteúdo, que você tenha uma mente mestra para você trazer estratégias para as pessoas nos seus vídeos, né? Bagagem em que as pessoas vão olhar para você e falar assim, caramba, essa pessoa, ela entende muito do que ela tá falando, ela tá me dizendo coisas diferentes do que todo mundo tá falando. Ela tem um diferencial ali. E é isso, é isso, não é um modelo de venda, sabe? É isso, porque se você entende o que você tem disso, você consegue muito bem vender qualquer coisa por aqui. Eu vou deixar aqui para você o vídeo de como crescer em 2025 no digital, para quem tá começando do zero. Eu acho que vai agregar muito você entender os modelos de venda igual você fez aqui e você depois também entender um pouco desse vídeo. E se você é uma pessoa que tem mais o perfil criador, comunicador, como eu coloquei ali, né, que gosta de dar aula, gosta de ensinar, mas não sabe como vender na internet, transformando o seu conhecimento
E mesmo que você goste, você sente assim, igual eu sentia, né? Caramba, mas eu não sou bom o suficiente, eu não tenho conhecimento suficiente, eu não cheguei lá ainda. Tem como ser trabalhado isso. Tem um caminho para você entender exatamente no que você é bom, que é esse diferencial, como trabalhar ele enquanto você produz conteúdo para mostrar ele para as pessoas, né? Enquanto você está desenvolvendo ele, você está produzindo conteúdo para mostrá-lo para as pessoas. E eu vou dar um workshop em que eu vou ensinar exatamente isso para vocês. O link está aqui na descrição, pode clicar e eu te vejo do outro lado.